Bom, e o debate é justamente o tema da nossa enquete de hoje. Queremos a sua opinião também, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, participe lá da nossa enquete. A pergunta é, quem ganhou o debate de ontem? Aparecem aí os primeiros 4 nomes, mas você que acessa lá a enquete consegue votar nas 6 alternativas. Estão lá os nomes dos 6 participantes do debate de ontem: Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila e Soraya Tronic. Por enquanto, o placar de momento é esse aí. Pouco mais de 90% dos que votaram dizem que foi o presidente Bolsonaro vencedor do debate de ontem. Você vota também lá no nosso site www.jovempan.com.br. E nos bastidores do debate, a deputada estadual de São Paulo, Cláudia Luca, confrontou o deputado federal André Janones por ironizar e provocar uma confusão envolvendo o aliado de Lula e aliados de Bolsonaro. Janones começou a xingar o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que se levantou para rebater e discutir. Diga lá, Zé. Isso não deve acontecer, né? Isso não é razoável. São pessoas ali, candidatos, um deputado federal e um candidato, acontecer. Mas acontece o seguinte, que a provocação é muito grande e as pessoas são humanas, têm sangue nas veias, né? Não é feito de nervos de aço. Aí acaba acontecendo isso. Esse é um método antigo do Partido dos Trabalhadores, exatamente de provocar e intimidar os adversários. Só que agora não é mais possível ganhar a eleição com esse tipo de intimidação. Então esse tipo de coisa não deve acontecer, mas ficar quieto, ouvindo qualquer tipo de provocação também, isso não é normal, viu, Vitor? Você, Ana? Provocações, né? O Janones precisa explicar também o assédio moral ali naquelas mensagens que o ex-assessor dele, Fabrício, publicou recentemente, né? Os xingamentos todos a vários membros ali do gabinete dele. Ele não demonstra e não vem demonstrando ser uma pessoa com as capacidades mentais em ordem, né? Então tem que deixar esse rapaz aí falando sozinho. Acho que a Câmara também, né? Os deputados, eles têm que começar a pressionar para explicações, respostas. Agora, sobre a Simone Tebet, 2 pontos, né? O primeiro é que ela se defende dizendo, eu não defendi as mulheres ali na CPI da Covid porque eu não estava, não era o meu turno, mas ela nunca registrou a sua reprovação ou descontentamento pela maneira com que a doutora Mayra e a doutora Nise foram tratadas ali por Omar Aziz, Renan Calheiros, o próprio Randolfo Rodrigues. E o Randolfo Rodrigues, o senador que eles tentaram colocar aí em placar nas manchetes dos jornais, um possível caso de corrupção do presidente Bolsonaro, da administração federal, com as vacinas Covaxin. Eles esquecem que a internet hoje tem uma memória implacável. O próprio Randolfo Rodrigues tentou fazer lobby para que a Covaxin fosse aprovada a toque de caixa pela Anvisa e isso é ignorado, mas nós vamos trazer esse vídeo para refrescar a memória do Randolfo e da dona Simone Tebet. Autorização para as vacinas da Sputnik e para Covaxin. Essas 2 vacinas já têm autorizo em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Eu apelo à Anvisa o quanto antes possível, de imediato, nós temos que ter o autorizo para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio.
Pois é, né? Essa gente quer tentar reescrever a história, né? Começando até em sabatinas do fique em casa se puder, ou o senhor não deve nada à justiça, mas vocês não vão reescrever a história não, em capítulo algum. Augusto. Eu queria só comentar esse negócio que é uma falácia tremenda dos 30 milhões de famintos. Jeito que não come morre, né? Vocês conhecem alguém que morreu de fome? Eu não conheço, honestamente. Gente que se alimenta mal, sem dúvida, existe no Brasil. Gente que morre de fome, nunca vi. Taquaritinga tem 50 mil habitantes. Se alguém estiver com fome, acontece o que acontece aqui em São Paulo. Pode bater em qualquer casa que come. Agora, você falar insegurança alimentar, sim. Sim, tem gente que não sabe, né, não tem renda suficiente para saber se vai se alimentar no dia seguinte. A alimentação insuficiente existe sim, mas foi apresentado no programa de ontem uma imensa multidão de 30 milhões de brasileiros que não existem. Morrerão de fome. Morrem, às vezes, presos políticos cubanos. Não, o Lula estava em Cuba quando morreu um. De fome, não comeu, não se alimentou, até morrer. E o Lula comparou a gente que fazia isso aí a irresponsáveis. Isso é fato. Agora, cadê os miseráveis? Existem em toda parte, menos no Ceará. Ceará, eu quero morar lá, no Ceará da campanha do Ciro, porque já saiu aí um vídeo mostrando isso e ironizando essa piada. Todo o Nordeste tem problemas, menos o Ceará, no caso do Ciro. E, no entanto, os cearenses, que são ingratos, deixam o Ciro em terceiro lugar em qualquer pesquisa. Aí, né? O Bolsonaro e o Lula têm mais votos que ele. Então ele precisa explicar direito o que fez, que até agora os cearenses aparentemente não viram. Sobre essa briga, Chalpe, esse bate-boca que vimos entre André Janones e Ricardo Salles, uma cena que acabou roubando a cena no debate de ontem, né, Chalpe? Exatamente, Vitor. E há versões diferentes sobre como tudo começou, né? Uma das versões diz que começou com o Salles se indignando com uma fala do Lula sobre meio ambiente e levantando ou gritando que era mentira, algo do tipo, e isso teria motivado então o Janones a reagir. De qualquer forma, é interessante observar que isso serviu muito bem ao Janones e à campanha do Lula, porque o Lula que estava tendo um desempenho muito ruim no debate, com essa briga, né, entre o Janones e o Salles, acabou que esse tornou-se um dos temas mais comentados da noite, um dos temas mais comentados do debate, em vez de se falar justamente do péssimo desempenho do Lula, principalmente nas questões relacionadas à corrupção. Então o Janones acaba se revelando aí uma espécie de pitbull da campanha do PT, né? Ele consegue protagonizar ou fazer parte de cenas como essa, de tumultos como esse, que a gente deve dizer ele não patrocinou sozinho, né? Mas que acaba então desviando a atenção para outros temas que seriam bem menos positivos aí para a imagem do Lula. Agora, Zé, daqui por diante, como é que esse primeiro debate mexe com a campanha? O que é que dá para projetar a partir de agora, depois desse encontro inicial? Foi um momento importante. Veja bem, eu acho muito difícil que um debate assim possa provocar uma mudança tão radical na campanha que possa, inclusive, tirar essa disputa, essa polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Mas define, por exemplo, a possibilidade de um segundo turno. Eu acredito que o segundo turno está sendo chamado para antecipar agora no primeiro turno. É a ideia de votar no presidente Jair Bolsonaro ou no ex-presidente Lula, né? E com um debate assim mais equilibrado e tal, leva as pessoas a optarem por votar em outros, né, coadjuvantes, e pode até aumentar as chances de segundo turno. O que eu pude ver é que o pessoal que apoia Lula continua achando que deve continuar apoiando Lula, né? E o pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro reforça a posição, porque ele é real, é isso que ele é. E o governo dele foi apresentado assim. Vitor, eu tenho a impressão que o real mesmo nessa campanha é comentar, comparar os dois governos.
o governo do presidente Jair Bolsonaro, o que aconteceu durante esses 4 anos e o que aconteceu durante o governo do ex-presidente Lula, né? É só ver o que está acontecendo e aí isso será definitivo. É uma campanha rápida, né? Rápida. E dá para dizer, Ana, já se foi um acerto ou se foi um erro do presidente aí ao debate? Como é que você avalia, Ana? Olha, nós defendemos que o presidente deveria ir, apesar de que havia até dentro da comissão aí dos assessores do presidente uma divisão. Se o presidente deveria ir, já que todos iriam mirar no presidente. Mas nós trouxemos aqui os números, os impressionantes números também do presidente quando ele atende, quando ele vai a podcasts, né, como o Flow, do Rica Perrone, recentemente aqui no Pânico também, foram quase 30 milhões de visualizações nesses podcasts agora. Então, o que quer que aconteça nesse tipo de debate, né, que tem 1 minuto para responder, a réplica, a tréplica, que saia do contexto da verdade, o presidente tem um canal muito forte na internet e que ele tem acesso. Então, ontem parece que quem estava de fato muito incomodado com a exposição era o ex-presidente e o ex-presidiário Lula, a própria Simone Tebet com a Soraya totalmente desconfortáveis, tentando emplacar ali aquelas frasezinhas, né, de efeito super treinadas por marqueteiros, e o presidente demonstrando uma naturalidade muito grande, né? Números, são 4 anos dentro do executivo, acostumado a trazer números, leis, o que de fato aconteceu. Mas eu acho que o ponto alto do presidente foi exatamente o final ali, né? As considerações finais, onde o presidente ele coloca a floresta, o todo, o que significa a volta da esquerda no Brasil, né? O Foro de São Paulo, os ditadores que o ex-presidente e ex-presidiário ele tem esse conchavo, né? Nicarágua, Venezuela, ditadores africanos. E essa divisão aí acho que fica cada dia mais óbvia para o brasileiro. E nós estamos entendendo ainda mais diante de judiciário policialesco como o do Alexandre de Moraes, de que haverá muito mais nas cédulas esse ano do que apenas o nome Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Vale registrar que hoje teríamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro, mas ela precisou ser adiada justamente por causa do debate de ontem. Ela não foi cancelada, o presidente viria para fechar essa série de entrevistas com os presidenciáveis, que foi aberta na semana passada com Ciro Gomes e Simone Tebet. Lula declinou do convite. O presidente Jair Bolsonaro falaria hoje pela manhã, mas aí por conflito de agenda, porque terminou muito tarde o debate de ontem. A entrevista seria hoje, já nas primeiras horas da manhã. Aí a equipe do presidente pediu a mudança de data, então está mantida a entrevista, mas será agora na segunda-feira da semana que vem, mas segue mantida a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro aqui na Jovem Pan. Foi uma aparição positiva para o presidente essa de ontem, Augusto? Eu acho, e também vou pegar um dos pontos mais polêmicos, né? Essa gritaria em torno daí das críticas abertas aí que ele fez a uma jornalista. Isso aí mostra que você só é mulher e deve ser tratada com carinho, né, devotada à mulher, se for contra o Bolsonaro. Gays também só são gays e devem ser tratados com respeito se são contra o Bolsonaro. E negros só existem se são contra o Bolsonaro. O negócio é o seguinte, o Jânio Quadros dizia, olha, mulher que vem com que a minha adversária política é homem, eu trato igual. O presidente Bolsonaro tentou explicar ontem, olha, peraí, para com esse mimimi, se vem com uma crítica e não com uma pergunta, e é o que houve, ele responde do jeito que qualquer político pode responder. Estamos com essa agora de, não, porque a mulher pode isso, está. E as ofensas graves que a Ana Paula teve de ler, né, feitas por um sujeito chamado Casagrande, que não é nem ex-jogador de futebol, nem comentarista político. Ele não consegue fazer nada. Isso aí mereceu alguma defesa, né, por parte dos que se preocupam com o carinho que deve ser devotado à mulher. Eu falo isso com a tranquilidade de quem, em todas as redações que eu dirigi,
todas, sem nenhuma política planejada para isso. Assim que eu saía da direção, eu percebia que a maioria das editoras eram mulheres e ganhavam o que qualquer editora ganha e qualquer editor ganha. Eu nunca fiz diferença. É claro que eu tenho respeito pelas mulheres e todos temos. Todas. Qualquer grosseria a gente protesta, inclusive aquela de dormir, a mulher serve para dormir com o candidato. E aí vem o Ciro, você me vem, pro Bolsonaro, você vem trazendo uma coisa íntima. Que íntima? Falou em público. Mas eu pedi desculpa. Sim, está registrado, pediu desculpa, mas falou. Agora, o presidente fala. O negócio é, vem uma pergunta, que não é uma pergunta, é uma pegadinha, é uma levantada de bola para o Lula, tanto que na pergunta ao Lula ela já criticou outro candidato. Aí vem, num primeiro momento, eu repeti, estávamos vendo lá o debate, eu repeti o que eu digo a todos os políticos aí, porque é assim que eu penso. Não vale a pena comprar briga com um jornalista, porque ninguém está interessado no que pensa um jornalista e vai fazer pergunta. Então é perda de tempo. Você vai logo e detona o consórcio da imprensa que se reuniu mais uma vez nesse debate. Era consórcio. É isso que tem que ser. Então, vem com agressão e não quer ouvir uma resposta mais dura. Eu passei a vida ouvindo isso, tanto em campanhas municipais, quanto em campanhas estaduais e federais. Agora não. Não, tinha uma deputada chamada Conceição da Costa Neves, não sei se o Zé chegou a conhecer, que era pau puro. Ela enfrentava todo mundo na Assembleia. Eu discordava do que ela pensava. Ela enfrentava e jamais invocou a condição feminina. Mas não é para tratar como igual? Não tem direito à igualdade? É evidente que você não pode admitir que alguém que tente uma briga contra uma mulher, um homem, saia brigando com uma mulher fisicamente, da mesma forma que não podemos admitir que um homem jogue em time feminino. Igual. A mulher é igual, respeitadas as diferenças biológicas. Ponto. Agora, se trata como igual, meu Deus, isso não se diz a mulher. Só o Lula pode falar que ele respeita muito as mulheres de grelo duro do PT.